Valtênis Valdelice, vamos gravar o Contera em Contato 2 com perguntas que a gente recebeu pela página do Facebook. Muitos internautas têm dúvidas em relação a questões simples do cotidiano do Contera. Então nós selecionamos uma série de questionamentos e vamos colocá-los para que vocês respondam diretamente. Inclusive nem fizemos alteração no contexto das perguntas para que as pessoas realmente se sintam respondidas. Então, vamos à primeira delas, que é o assunto mais recorrente entre os profissionais. O que o Conter faz para impedir que biomédicos assumam vaga de técnicos, principalmente no estado de São Paulo? Tem como estimar alguma solução definitiva para essa questão? Acho que essa pergunta a presidenta está em melhores condições para responder. Com relação aos biomédicos, desde o ano de 2000, o Conter vem trabalhando no sentido de impedir que outros profissionais adentrem as áreas das técnicas radiológicas. Quando o Conselho Federal de Biomedicina editou uma resolução normatizando atribuições dos profissionais daquele conselho, dentro da área das técnicas radiológicas, o Conter entrou com uma ação, isto no ano de 2000. Esta resolução deles foi revogada e eles tão logo publicaram outra, normatizando novamente. E esta outra resolução, ela está sendo questionada judicialmente. Com relação ao estado de São Paulo, houve algumas demandas, porque é onde existe o foco maior de biomédicos, trabalhando na área da técnica radiológica. E então o que aconteceu é que o Colégio Brasileiro de Radiologia, que são empregadores e que apoiam esses profissionais dentro das técnicas radiológicas, também entrou com uma ação contra o Conselho Regional da 5ª Região São Paulo, com o objetivo de coibir a fiscalização por parte do Conselho de Técnicos em Radiologia contra os biomédicos. E esta ação, infelizmente, o regional perdeu, então por isso proliferou mais biomédicos dentro da área das técnicas radiológicas. Diferentemente de outros estados, onde existe já decisão judicial que biomédicos não podem atuar na área da radiologia. Para que o nosso internauta, para que o nosso profissional, essas pessoas que precisam saber a clareza da coisa, eu quero aclarar assim de uma forma, com palavras sem ser técnicas, mas a forma de um entendimento mais prático. O que nós temos? Nós, Conselho de Técnicos em Radiologia, nós temos uma lei que regula a nossa profissão dentro das técnicas radiológicas e, infelizmente, em nenhum momento esta lei deu atribuição exclusiva para nós exercermos a técnica radiológica. Muito bem. Existe dentro da legislação a hierarquia, de leis. Saindo da lei, nós passamos a normatizar nossos atos através de resolução. E o que acontece? O pessoal do Conselho Federal de Biomedicina, eles têm uma resolução que é inferior à lei, que dá a eles atribuição dentro da técnica radiológica, nas áreas da tomografia, da mamografia, da radioterapia, porque a lei deles, em um artigo, diz o seguinte, que eles podem fazer radiografias no radiodiagnóstico. O que acontece? Por que existe essa demanda tão grande no judiciário? Porque o judiciário não consegue diferenciar essa parte muito técnica, o que é radiografia e o que é radiologia. Então,
nós temos o direito de fiscalizar. E aonde nós não temos a proibição, por conta desse equívoco do judiciário, nós estamos fiscalizando, autuando, multando e indo para o judiciário para impedir que esses profissionais adentrem a área que nós entendemos que, embora na lei não esteja especificado a exclusividade, mas é o profissional que tem a exclusividade para atuar nesta área. Então vejam bem, com certeza absoluta isso vai parar num Supremo, que é a última instância de julgamento do judiciário. E nós vamos lutar com tudo que é possível e impossível para resguardar o campo de atuação dos nossos profissionais. Muito bem, nós estamos fazendo a nossa parte. O que nós precisamos do nosso profissional? Que ele tenha o discernimento de nos ajudar, enviando e-mail para o judiciário, aquele que tem capacidade, digamos assim, de fazer uma visita, esclarecer e for recebido, que faça isso também. Se tiver uma pessoa que tem aproximação das pessoas aonde estão essas causas, que nos ajude, porque não é fácil 2 ou 3 pessoas na condição de advogados e nós na condição de gestores esclarecer a todos que têm ação, os juízes, desembargadores que estão com nossas ações, esclarecer para eles a diferença entre radiologia e radiografia. Então nós precisamos dos nossos profissionais. E tem mais, que os nossos profissionais se preocupem em ter capacitação melhor que os profissionais biomédicos. Porque em um momento ou outro haverá um desfecho e isso vai ser sanado de uma vez por todas. Isso é inclusive até uma situação muito nova, muito recente, aonde em algum estado que eu não vou citar, o sindicato dos biomédicos fechou uma ação coletiva, uma convenção coletiva, para o biomédico fazer 4 horas diária e com um salário dobrado do valor do nosso profissional técnico. Quer dizer, eles vão adentrar em um momento, e isso é uma coisa que eu falei há muitos anos, continuo falando, porque o que dá o direito às 4 horas, à insalubridade, não é o fato de ser técnico ou ser biomédico. O fato é o risco da área que se trabalha. E isso o Ministério do Trabalho não reconhece se é A ou B que está atuando. O dia que começar a desencadear ações trabalhistas nesse sentido, muitas coisas vão ser modificadas. Bem, vamos à segunda pergunta. É de conhecimento geral que os grandes hospitais de São Paulo ainda utilizam biomédicos em setores como medicina nuclear, tomografia e ressonância. A gente acaba caindo na primeira pergunta de novo, mas é importante especificar. Porque, principalmente no maior estado do Brasil, nos grandes hospitais, isso continua acontecendo. É meio marcante, é meio simbólico. Como o Conté está em relação a essa questão? Bom, complementando a pergunta anterior, São Paulo é o maior foco de biomédico. É onde tem o maior número desses profissionais, né? É onde tudo começou, é onde tudo teve o início, né? E é onde está o Conselho de Biomedicina também, né? E é onde existe essa situação dessa demanda judicial, que são várias demandas que tem dentro do Estado de São Paulo. É do Conselho Federal de Medicina contra o nosso regional, é do Sindicato dos Biomédicos contra o nosso regional, é o CBR contra o nosso regional. E nessas demandas todas, então existe essa decisão que ainda está prevalecendo, né? Está sob júdice. Vale deixar isso muito claro, que foi inclusive agravado agora há poucos dias, mas ainda está essa decisão que os biomédicos podem trabalhar e não ser fiscalizados
pelo Conselho Regional de Radiologia. Então, por isso, existe esse interesse por parte dos empregadores, lembrando que esses empregadores são os constituintes do CBR, são eles que constituem o Colégio Brasileiro de Radiologia, né? E que vale lembrar que nós não temos apoio deles e que o que eles alegam é que o biomédico pode trabalhar por conta que tem na lei deles a situação da radiografia e tem a situação da carga horária, né? No meu ver, no meu entender, não é só a questão da carga horária. Eu não sei se isso, esse meu entendimento é verdadeiro, ou, digamos, essa demanda tão grande que nós enfrentamos dessa situação com biomédicos, mas acontece que o biomédico, ele tem os 4 anos dele de formação, e esses que estão dentro da área da radiologia, na grande maioria, eles fazem uma especialização ou uma pós-graduação, enfim, uma continuação dos estudos deles, de mais 2 anos dentro da radiologia. E os nossos profissionais, na grande maioria, não tem nem 2 anos na sua formação total. Lembrando que o nosso profissional, ele é especialista. Quando o curso dele tem uma proposta curricular bem elaborada, ele pode estudar 1 ano e meio, mas é 1 ano e meio de especialização em radiologia, das técnicas radiológicas. Esses profissionais, embora com 5, 6 anos de estudo, mas eles têm 33 áreas de atuação. É verdade que foi extinto o processo do Cibiesp contra o CRTR da 5ª Região com decisão favorável aos biomédicos e que o regional ele perdeu o direito de fiscalizar várias situações em São Paulo, principalmente aquelas em que biomédicos estão envolvidos. Em relação a esse processo, o que a senhora pode esclarecer para os profissionais? Eu acabei de falar, né, que o processo não foi extinto. O processo está em tramitação. De fato, prevalece ainda essa decisão favorável a eles nesse processo. Mas não é terminativo? Não é terminativo. Foi agravado muito recente. Bem, presidente, até agora estamos muito restritos ao estado de São Paulo. Como é que está essa situação em nível de Brasil, nos estados? Bom, nos demais estados nós não temos quase demanda com relação aos biomédicos, né? Tem sido uma fiscalização intensa, tem sido, digamos, muito bem localizado os pontos, os focos onde tem essa atuação, notificação, multa, né? Denúncia ao Ministério Público, ações em alguns outros estados, e nós temos como exemplo o estado do Paraná, que lá o biomédico não pode atuar. Já teve julgamento, inclusive de revisão de decisão de liminar, e não há possibilidade de nenhum biomédico trabalhar lá sem que ele seja autuado e multado com a anuência e o favorecimento do judiciário. A senhora acredita que no fim das contas o CONTER vai vencer essa batalha? Olha, se fosse para mim dizer, digamos, a minha vontade, o meu desejo enquanto gestora e representante dessa categoria profissional, eu diria para você que com certeza absoluta nós vamos vencer, né? Mas infelizmente é uma decisão que foge da nossa alçada. Isso daí hoje está na mão do judiciário, né? Nós temos investido dentro de tudo que é impossível, que o possível nós já ultrapassamos, na expectativa para que a nossa argumentação é a que seja que prevaleça e seja, digamos, vitoriosa no julgamento final disso. Com relação, na verdade, a essa questão dessa luta entre o biomédico, né, e o técnico em radiologia, apesar de todas as ações, de toda a luta judicial, mas eu creio, na verdade, que nós estamos vencendo essa luta. Porque quando nós olhamos pela
organização do nosso sistema de fiscalização, pelo crescimento que vem tendo isto, haja vista o investimento que o CONTER tem feito em cada regional para a fiscalização, nós estamos percebendo que não há proliferação de biomédico nos outros estados do país. Então, de uma forma muito sutil, mas muito eficaz, nós estamos ganhando essa luta, eu entendo. Bem, vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é feita a fiscalização nas prefeituras que insistem em colocar nos editais de concurso público um piso salarial inferior ao da categoria? Com relação aos concursos, né, que as prefeituras têm aberto, e que são muitos, vale destacar isso, que ultimamente tem acontecido muitos concursos nas prefeituras, todos aqueles que nós tomamos conhecimento, nós estamos atentos ao piso salarial e à carga horária, né? Nós temos notificado todos os concursos que estão irregulares. Embora nós não consigamos tomar conhecimento de todos, né? Porque esse país é muito grande, são perto de 5.000 municípios, são 5.000 prefeituras, então não temos conhecimento, digamos, de todos isso. Mas eu quero até aqui destacar um profissional que agora, há poucos dias, bem recente, ele fez um trabalho maravilhoso. Ele deve ter sentado na frente de um computador e ele conseguiu mandar para nós 5 laudas completas de concursos em prefeituras com irregularidades nos seus nos objetos, né? Carga horária ou salário. O que nós fizemos? De pronto foi colocada uma das funcionárias para elaborar ofícios para todas as prefeituras que estavam com concursos irregulares, para as empresas que estavam organizando esse concurso, para o Ministério Público do município, comunicando a irregularidade e esclarecendo a lei que regulamenta a profissão do técnico em radiologia. Para nossa surpresa, teve inclusive municípios que oficiou, o prefeito mandou ofício para nós, que baseado na nossa notificação feita a ele, inclusive criou lei municipal normatizando a carga horária e o salário do técnico em radiologia. É o município de Triunfo, que inclusive baixou a lei. É do estado de Pernambuco? Estado do Pernambuco. E muitos outros que nos responderam ajustando de acordo com a legislação. Também tem aqueles que respondem que a lei orgânica do município prevalece e que eles podem fazer a contratação aos moldes que eles entendem. Nesse caso específico, quando o município entende que a lei orgânica se sobrepõe à lei federal 7.394 de 85, e agora com relação ao salário, né, a ADPF, nós podemos fazer um comunicado, principalmente do salário. Pode ser feito qualquer profissional, né, que se sinta lesado, e nós aqui podemos fazer um comunicado ao Supremo dizendo que uma ADPF, que foi, né, editada por eles, uma decisão deles, está sendo descumprida por um órgão público, no caso uma prefeitura. Isto é uma orientação da AGU, a Advocacia Geral da União, aonde nós estivemos numa reunião com eles para saber, né, que fosse, digamos assim, mais aclarada essa ADPF, e a advogada geral da União, a advogada-chefe da advocacia, nos recebeu e deu essa orientação, porque quando é uma ADPF, que ela é uma decisão do Supremo, nenhum órgão público, principalmente órgão público, pode descumprir. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos com uma demanda muito grande, e peço a todo e qualquer profissional que se sinta lesado ou que tome conhecimento de um concurso que esteja irregular, pode nos comunicar que nós vamos estar tomando todas essas providências. E essa é uma atribuição original do CONTER ou por que vocês fazem esse tipo de trabalho? Não é a nossa atribuição.
brigar por salário não é nossa atribuição. Isso é atribuição dos sindicatos. Mas como nós temos o conhecimento que em muitos estados os sindicatos sequer existem, e se existem, estão no papel, não funcionam, e a nossa categoria fica, digamos assim, muito a descoberto, desprotegida, nós fazemos esse papel também. Nós extrapolamos as nossas competências para defender os interesses dos nossos profissionais. De modo que, como é um tema de interesse coletivo, qualquer profissional se deparando com um edital desse pode tomar uma atitude, né? Pode com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Qualquer profissional pode procurar o Ministério Público, pode procurar o Ministério do Trabalho e também pode mandar o comunicado para nós. Mas nós também estamos orientando os nossos regionais a tomarem essas decisões também, não é isso, Lúcia? Já tem vários regionais, né, que têm ganhos de causa contra Estado, inclusive, que abre concurso, porque isso acontece, digamos, nas prefeituras e no Estado os concursos, né? Nós temos orientado, inclusive passamos um ofício circular para todos os regionais, que são 19 regionais, que também abraçaram essa causa e todos nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, se digamos assim, o profissional tem mais facilidade de chegar ao regional para apontar essa reclamação, pode ir no regional também. Bem, ocorre fiscalização com relação aos profissionais da radiologia que exercem a atividade por mais de 24 horas semanais e têm registrado em carteira vários empregos? Enfim, como o CONTER se comporta em relação a um profissional que descumpre carga horária e assume vários postos de trabalho a despeito de outros profissionais que às vezes não tem nenhum? No nosso entendimento, a carga horária do profissional é 24 horas semanais, que é um entendimento legal, é o que estabelece a lei, certo? Então, o fato de um profissional, né, cumprir essa carga horária de 24 horas semanais e ter um outro emprego também cumprindo 24 horas semanais, nós não entendemos que ele estaria descumprindo a legislação. É importante ressaltar que não só o profissional da radiologia tem carga horária reduzida. Tá? Vários outros profissionais, como os profissionais da enfermagem, os médicos, professores, né? Então, o fato de ter mais de um emprego, quem emprega é o empregador de acordo com a competência de cada profissional, né? Então, ele pode, inclusive, a legislação garantindo isso, né, a possibilidade de um profissional ter mais de um emprego, né? E haja vista que também ele usa o controle dosimétrico e tem, na verdade, a sua condição de proteção radiológica. Eu não vejo nenhuma ilegalidade em o profissional ter mais de um emprego. Perfeito. Bem, só para complementar esta pergunta, inclusive teve um julgamento, né, muito recente, que inclusive está sendo divulgado agora pelos nossos meios de comunicação, que houve esse entendimento que se há compatibilidade de horário, isso foi em relação ao serviço público, né, que não há proibição para que o técnico em radiologia tenha 2 empregos públicos. Como eu faço para ser tecnólogo em radiologia industrial? Por que a habilitação do CONTER na especialidade não é aceita como válida neste mercado de trabalho? O tecnólogo em radiologia, ele é tecnólogo em radiologia. Tecnólogo existe em várias áreas, né? Não existe tecnólogo em radiologia industrial, não é isso? A formação é tecnólogo em radiologia. Porém, um profissional que queira se especializar na área de industrial, tanto tecnólogo como técnico, pode fazer um curso de especialização nessa área para atuar. É bom lembrar que na área industrial há uma diferença, há uma peculiaridade, porque enquanto na área da saúde o controle, né, da instituição governamental é através da portaria 453, na área da indústria, esse controle da proteção radiológica é feito através da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela na verdade, ela tem normas, né, para atuação dentro da área industrial. Aí há necessidade, de fato, de que para que se possa atuar, ter essa especialização ou certificação da CINEM.
Posso complementar? À vontade. Com relação à área industrial, os nossos profissionais passaram, não vou dizer os profissionais, nós também, enquanto conselho, nós passamos um bom tempo, digamos, voltado muito só para a área da saúde, esquecendo um pouco da área industrial, até mesmo na fiscalização, na normatização. E isso nós temos feito de algum tempo para cá de uma forma muito segura, precisa, constituída comissões com um especialista da área industrial, né, para trazer conhecimento, para a gente poder baixar as resoluções e normatizando isso. Mas existe no país, né, órgãos distintos com as suas atribuições, e entre esses órgãos está a CENEM, como foi dito pelo diretor-secretário, e a CENEM ela tem uma legislação específica para a área industrial. Mas também existe uma legislação recente, a resolução 11 da CENEM, que abre esta oportunidade, vamos dizer, para os nossos profissionais tecnólogos em radiologia, inclusive para a área da supervisão. E nós já temos vários profissionais, né, que fazem essa prova específica da CENEM, que é um complemento. Primeiramente, ele precisa ter a formação tecnológica para que ele possa fazer esta prova da CENEM e ter o seu título de supervisor de radioproteção da CENEM. E nós estamos trabalhando aí já em algumas outras áreas, algumas outras frentes, né, assegurando aos nossos profissionais uma maior parcela de atribuições dentro da área da radiologia industrial. Inclusive, nós temos agora no dia 8, 9 e 10 deste mês, agora março, né, de 2012, um curso para os fiscais, aonde tem uma parte desse curso está sendo voltada para a orientação e ensinamento como eles vão começar a fiscalizar, a ter uma fiscalização mais assídua dentro da área da radiologia industrial. Alguns segmentos especulam o aumento da carga horária para 40 horas como meio de aumentar a competitividade do profissional no mercado de trabalho. Se essa discussão for à frente, o do aumento da carga horária para 40 horas, qual vai ser o posicionamento de vocês? O nosso posicionamento é contra. Não é a extensão do número de horas de trabalho que vai fazer com que o mercado de trabalho tenha, digamos, superado essa competitividade. A competitividade do mercado de trabalho tem que ser através do conhecimento, da formação e do melhor desempenho da sua atribuição. Inclusive tem um determinado local que baixaram uma lei para o município para aumentar para 40 horas e nós questionamos a legalidade desta lei, porque nós não podemos andar no caminho inverso. Enquanto várias profissões estão num trabalho grande para a redução da sua carga horária, por que nós vamos trabalhar para aumentar a carga horária? Não é esse entendimento que a gente veja como resultado positivo. É verdade, é muito importante deixar isso claro, né? Porque nessa ação até que a presidente falou, nesse trabalho todo, em que a gente sabe que isso é um trabalho que teria que ter sido desenvolvido pelo sindicato, né? Mas o Conselho acaba trazendo essas coisas, como já foi falado, né, para si, pelo envolvimento, pelo comprometimento que essa instituição tem com a categoria. E aí nós conseguimos fazer com que a lei fosse cumprida, né, e que o profissional passasse de fato a exercer a sua atividade às 24 horas semanais. Onde estão as mudanças e as novidades tão aguardadas que foram prometidas em novembro? Em novembro nós editamos, na verdade, o documentário, né, 8 de novembro. O objetivo foi, na verdade, a gente dar conhecimento para toda a sociedade, não só para os profissionais, mas para a sociedade civil, todas as instituições, para que
o dia do técnico em radiologia fosse conhecido de forma bem ampla. E aí nós, consequentemente, tínhamos 2 pontos que eram fundamentais para a gente. Além de toda essa divulgação para toda a massa populacional, né, que traz assim, um conhecimento desse profissional, da sua atividade, de tudo que ele faz, também fazemos algumas denúncias que são assim, bem recorrentes, sobre desmandos, na verdade, de dinheiros públicos, investimento na área hospitalar, na área da radiologia, que nós precisamos, na verdade, denunciar, que nós precisamos exercer a nossa função de autarquia pública de fiscalização, mas também de demonstrar que nós estamos preocupados com o atendimento que é dado para a sociedade. E no momento que há investimentos na área de saúde, na área da radiologia, recursos que são gastos com os impostos de toda a sociedade para que seja feito, dado melhores condições para o exercício dessa atividade técnica, quando isso não ocorre, nós nos sentimos, temos a obrigação de denunciar isso. Então, para a gente era fundamental que isso fosse feito. O nosso comprometimento, não foi feito nenhuma promessa, o nosso comprometimento é de fato com a categoria, com o desenvolvimento dela, para que as coisas aconteçam da melhor maneira para o profissional. E só para complementar esta pergunta, embora nós não tenhamos feito nenhuma promessa através do documentário, mas o resultado foi muito satisfatório. Renderam várias matérias televisivas, em rádio, a nível nacional, muitos questionamentos e muitos resultados positivos, até, digamos assim, de pessoas de obras que foram citadas ali e que foram dado seguimento e tomado providência por parte das autoridades competentes. Para que seja assim mais claro o que eu quero dizer, até o ministro da Saúde tomou conhecimento do nosso documentário. Então, a repercussão disso foi muito grande. A sociedade num todo soube que existe uma profissão chamada técnicos e tecnólogos em radiologia, que trabalha com material radioativo, que trabalha com uma profissão essencial para a saúde e que tem uma profissão regulamentada e uma instituição que os representa. Inclusive, no nosso documentário, foi apresentada uma obra de um hospital no Santo Antônio do Descoberto, aqui região do entorno de Brasília, que estava há 10 anos abandonado. Após esse nosso documentário, 3 redes de televisão foram fazer matéria sobre esse hospital. Deu uma grande repercussão, inclusive há um comprometimento agora, depois de todas essas matérias, que o governo do estado de Goiás vai assumir e concluir a obra e pôr em funcionamento o hospital. Quer dizer, só isso justifica, digamos assim, que nós conseguimos prestar um serviço para a sociedade. Existe fiscalização para profissionais que ocupam cargo de auxiliares em RM e não possuem formação mínima para atuação? O cargo existem 3 profissionais, tá? É o tecnólogo em radiologia, o técnico em radiologia e o auxiliar de radiologia. Não existe dentro do quadro esse profissional auxiliar de ressonância magnética. Logicamente que o empregador usa vários tipos de estratégias, né, para tentar ou desvalorizar o profissional ou reduzir custo, né? Mas a fiscalização é feita no segmento da radiologia para todos os profissionais que ali exercem. E se a fiscalização, ao adentrar uma clínica e perceber que um profissional que esteja na ressonância magnética ou em qualquer segmento daquele ambiente da radiologia, se ele não estiver habilitado, ele automaticamente é autuado, né? O empregador também é autuado, né? E aí transcorre todo o processo, até denúncia para o Ministério Público, vigilância sanitária. Tá? Logicamente que nós temos feito muita informação com o empregador, né, a nível de fazer com que as coisas cada vez mais transcorram de maneira bem normal dentro da fiscalização.
né? A nossa fiscalização ela também é bastante orientativa, mas também atendemos às denúncias de profissionais. O nosso maior fiscal, na verdade, apesar de nós estarmos preparando todos os nossos fiscais, sempre tivemos preocupação com isso, e como a presidente colocou, estamos inclusive esse mês fazendo curso específico para fiscal, mas o nosso maior fiscal é o profissional. É aquele que está lá na base, identifica uma ilegalidade, uma irregularidade, liga para o regional, passa um e-mail para a gente, né? E nós com certeza vamos estar lá para atender. O que está sendo feito em relação às terceirizações, que pagam abaixo do teto e aumentam a jornada de trabalho? Por que os CRTRs e o CONTER não mobilizam a classe como um todo e realizam paralisações, ou mesmo algum evento nos principais centros, para obter a atenção da mídia e do público em relação a esse assunto? Olha, parte trabalhista não é da nossa competência. Não, isso é única e exclusivamente capacidade, competência, atribuição dos sindicatos. O sindicato tem que estar em cima disso, tem que olhar, tem que verificar. Mesmo não sendo nada, digamos, da nossa responsabilidade essa situação, nós temos feito alguma denúncia quando existe, digamos, uma situação assim extrema, né? A gente acaba fazendo denúncias. Fizemos várias denúncias, vale lembrar isso, inclusive para a nossa federação. Para quem não sabe, os profissionais das técnicas radiológicas têm uma federação chamada FENATRA, Federação Nacional dos Técnicos em Radiologia. Essa federação existe, ela é ativa e ela tem que cobrar dos sindicatos que não cumprem as suas atribuições. É bom que todos os profissionais saibam disso e mande cobrança também para a FENATRA, que não está cobrando dos sindicatos as suas atribuições. Porque eu acho uma aberração, uma humilhação para um profissional que ele estuda, se forma, é qualificado e ficar servindo de quarteirizado, porque já não é, às vezes, na grande maioria, não é nem terceirizado. Ele é quarteirizado e sendo ultrajado de todos os seus direitos trabalhistas. Sou contra isso e naquilo que for possível, dentro das nossas condições, nós vamos estar lutando contra essa situação. Eu só queria complementar, assim, até a nível de orientação para os próprios profissionais. A gente sabe que o desemprego também é muito grande. Então, às vezes, o profissional acaba recebendo uma proposta de participar de uma empresa terceirizada. Só que quando ele vai participar dessa empresa terceirizada, ele participa como um sócio. A empresa, para, na verdade, burlar a legislação, né, e para, na verdade, tirar recursos desse profissional, coloca ele como um sócio, com 0,1% desse capital, e ele, na ponta da qualidade de sócio, né, acaba tendo os seus direitos trabalhistas, né, prejudicados. A empresa acaba, né, de certa forma, né, tirando do profissional os seus direitos. E ele tem que, na verdade, denunciar isso ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, porque isso, na verdade, o Ministério do Trabalho não aprova. O profissional não deve se submeter a esse tipo de coisa. E nós também estamos de mãos dadas com o profissional nessa luta.